Coloque a mão na sua cabeça. Ore comigo. Diga: Espírito Santo, fale ao meu coração. Toque minha vida. Nessa manhã, tire, Jesus, toda distração da minha mente. Eu declaro que a minha mente eu levo cativa a obediência da palavra de Deus. Minha mente, meus pensamentos são do Senhor. E eu vou ouvir a voz do Espírito Santo falar comigo em nome de Jesus. Amém? Vamos estar encerrando essa mensagem que eu comecei em dezembro, falando sobre alinhe-se ao propósito de Deus. Então, no último domingo de dezembro eu comecei falando sobre a necessidade que nós temos de nos alinhar, irmãos. Então você pode assistir lá no YouTube, né, a primeira parte dessa palavra. Então eu comecei falando que tem pessoas que estão vivendo por viver. E tem outras que dizem, viver para quê? Sem propósito, sem senso de missão, sem direção. E Deus não tem isso para a minha vida nem para a sua vida. Deus, Ele escreveu. E eu coloquei o versículo aí, Salmo 139, 16. Coloca aí, por favor, Salmo 139, versículo 16. Isso. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, na primeira parte dessa palavra, eu falei que existe um livro que Deus escreveu sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Salmo 139 é um salmo maravilhoso. Depois leia o Salmo 139. E é uma experiência que Davi teve com Deus. Ele buscando o Senhor. E Deus revelou a ele que tem um livro que Deus escreveu sobre as nossas vidas. Olha, Davi, tem um livro que eu escrevi sobre a sua vida. Então, como eu e você vamos viver de acordo com o que o Senhor escreveu? Quando a gente se alinha, quando a gente ora, irmãos. Por isso que é tão importante ler a Bíblia todos os dias. Por isso que é tão importante orar em todo o tempo. Você que ora em línguas o tempo inteiro. Para que serve, pastora? Para nos alinhar. Às vezes estamos desalinhados, fora, da direção de Deus, com atitudes que não deveríamos ter, muito aquém do que Deus planejou. Então nós precisamos buscar o Senhor. Aproveita esses dias de jejum, Começamos o jejum segunda-feira, amanhã já faz 8 dias, Vai ser a segunda semana de jejum. Aumenta um pouquinho o jejum. Amanhã eu vou aumentar um pouquinho o meu jejum. Por que eu vou aumentar? Eu tenho orado e pedido ao Senhor, me dê sensibilidade. Abra os meus ouvidos. Eu falei domingo passado, irmãos, que a incredulidade e a dureza do nosso coração nos faz cegos e surdos. Diga comigo, livra-me, Jesus. Livra-me de um coração duro. Irmãos, como nós temos que pedir ao Espírito Santo, tira a dureza do meu coração. Tira a incredulidade do meu coração. Sabe quando Jesus encontrou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? A Bíblia diz que eles estavam conversando sobre a morte de Jesus. Jesus chegou perto deles, eles não reconheceram. E Jesus disse, do que vocês estão tratando? O Senhor não sabe do que aconteceu sobre Jesus de Nazaré? E eles começaram a falar e botar para fora. E Jesus queria ouvir de fato. Jesus de fato quer ouvir sobre tuas frustrações. Jesus quer de fato que você conte tudo para Ele. Mas tem um objetivo. Quando a gente fala de frustração, é para sermos curados por Ele. Sabe? Você deve abrir seu coração para Jesus entrar e tirar a frustração. Porque a frustração nos faz tomar decisões erradas. Jesus não mandou aqueles 2 discípulos da estrada de Emaús ir para Emaús. A frustração que eles tiveram quando viram o seu líder morrendo fez com que eles tomassem decisões fora
da vontade do Senhor, porque Jesus já tinha dito: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Mas a frustração, e quantas pessoas tomam decisões porque estão frustradas, entregam célula, entregam discipulado, não fazem mais nada na igreja por causa de frustração. E perdem tanto tempo na vida, irmãos. E perdem tanto tempo na vida. Alinhe-se. Nós estamos no segundo mês do ano 2025. E a palavra que o Senhor me manda trazer: alinhe-se, corrija-se, ajuste sua vida à minha vontade. E como saber a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia foi um livro escrito por Deus, inspirado por Deus, útil para nos ensinar, nos educar, nos corrigir posturas erradas. Tem pessoas que estão apegadas à frustração. E sabe de uma coisa? Tua vida está passando e você não está fazendo nada, nenhuma diferença na vida de ninguém, porque você não se envolve mais na obra de Deus por causa de frustração. Já está na hora de você parar com isso e se consertar. Quem está aqui, diga amém. Quem não passa por frustração, quem não passa por decepção, quem nunca foi magoado ou quem nunca magoou. Mas sabe de uma coisa? Pare com isso. Está na hora de você tomar postura e se alinhar e se converter das más atitudes. E buscar a Bíblia e orar e dizer: Deus, eu preciso mudar essa minha má atitude. Tenho muito rancor, eu sou uma pessoa difícil de perdoar. Admita seu coração e deixe Deus tocar você e lhe corrigir. Então, eu admito que eu sou rancorosa e rancoroso. Está fazendo o que para mudar? Procure pessoas e conserte-se. Entendeu isso, irmãos? Porque a gente só tem uma vida e ela logo passará. A vida passa muito rápido. Domingo passado eu botei até uma vela aqui, para você ver que a vida passa muito rápido. E a gente precisa se alinhar, se consertar. Está na hora de você fazer seu devocional todos os dias. Mas não é ler porque vão perguntar se você leu. É ler para você ser corrigido pelo Espírito. É ler para o que você quer, uma mudança no seu coração, daquilo que Deus não está gostando. Porque nós estamos convertidos é para ser sal da terra e luz, é fazer diferença na vida das pessoas, sermos testemunhas das mudanças que Jesus tem feito em nossa vida e não ficarmos presos em picuinhas. Ai, meu temperamento que é assim. Pois o temperamento pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. A gente tem que parar de dar desculpas por uma falta de mudança e de transformação na nossa vida. Temos que parar de dar desculpas. Enquanto você dá desculpas, a sua vida está passando e você não está fazendo nada. E fé sem obras é morta. Você diz que tem fé? Me mostre as suas obras. A gente conhece uma pessoa de fé pelas atitudes, pela forma como ela vive para Jesus. Quem está aqui? Então nós temos que verificar como estamos gastando nossa vida. E eu tenho orado, eu quero te convidar a jejuar também. Hoje tira um cafezinho, hoje tira a coca, hoje escolha tirar o doce, o pão, o bolo, o que você gostar. Mas feche sua boca e diga: Jesus, eu quero entregar o que eu gosto, quero sacrificar, porque eu quero ter um coração quebrantado. Quem está aqui? Está na hora de ter um coração mais quebrado, mais obediente, mais fácil de lidar. Está na hora de você deixar o Espírito Santo te alinhar, porque Deus quer. O problema é, você quer? A gente às vezes não quer não, irmãos, só quer de palavras. Quando o Senhor começa a corrigir posturas nossas, a gente não gosta. Fica com raiva do discipulador, quando fala algumas coisas, fica com raiva do pastor, fica com raiva daquele amigo, porque a gente não quer mudança. Agora, quem quer mudança, aceita correção. Quem está aqui? Eu sei que os 3 gatos pingados disseram amém. Mas eu quero que você também queira. Porque eu também quero na minha vida. Muitos anos de crente. Está na hora da gente se alinhar. Deixar Deus tocar a nossa vida. Quero te falar uma coisa. Uma vez no mês nós temos a nossa mini vigília.
Se esforce para vir para a mini vigília, meus irmãos. É uma sexta-feira, de 10 à meia-noite. Foi a primeira mini vigília do ano. Primícias para Deus. Passa 2 horas tão rápido, mas é incrível. Sabe, enquanto estava aqui a presença de Deus, aqui o Espírito Santo falou comigo. Sabe o quê? Que Jeremias, ele não se via como profeta. Jeremias capítulo 1. Deus disse, você é profeta? Ele, não, Senhor, não sou. Eu não passo de uma criança. E o Senhor disse a ele, não diga mais isso. Mas eu fiquei mais admirada quando o Espírito Santo falou comigo aqui sexta-feira. O Senhor falou para mim assim, olha, ou foi sexta ou foi quarta, eu nem me lembro mais. Mas eu sei que sexta-feira foi poderoso. E o Senhor falou assim, olha, eu toquei nas áreas de vulnerabilidade de Jeremias. E Jeremias tinha dificuldade em se enxergar como eu queria que ele se visse. E ele me deixou tocar nos seus olhos. Jeremias tinha dificuldade de falar o que eu mandava. Eu toquei em sua boca. Jeremias capítulo 1, leia. E Deus toca na boca de Jeremias. E disse, você vai para onde eu mandar. E Deus toca nos olhos de Jeremias. Por quê? Porque Deus chega para ele e disse, Jeremias, o que é que tu estás vendo? Pela segunda vez. E ele respondeu. E Deus disse, viste bem. Oi, meus irmãos. A cura para mim e para você. Pare com isso. Não seja uma pessoa difícil de lidar. Sabe? Deus pode pegar gente complicada, sim. Escolheu a mim, escolheu a você. Mas a gente pode deixar Deus transformar a nossa vida. Deus escolheu gente complicada, gente simples, com temperamento forte. Olha para Pedro, um homem letrado, mas se deixou transformar. Teve momentos que ele ficou decepcionado com ele mesmo, mas ele se deixou transformar. Ao ponto, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, onde ele passava, a sombra curava as pessoas. Será que aquele homem ficou cheio do Espírito Santo? Então, meus irmãos, está na hora de você parar de dar desculpas pela falta de mudança e de compromisso com a obra de Deus. E de falta de compromisso com Deus. Quem está aqui? Está na hora de você se alinhar. Porque só temos uma vida. E ela logo passará. E como que eu vou me alinhar? Ouvindo Deus. Uma das características principais de Davi era que Davi, ele sempre leu os salmos, sempre orava, guia os meus passos no teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. O Salmo 25 é incrível. Irmãos, nós temos que ser assim como esses homens de Deus, que se deixaram corrigir, se deixaram curar, se deixaram transformar, porque eles decidiram buscar a Deus. Quem está aqui? Amém? Então a primeira coisa que eu falei é, se você quer se alinhar à vontade de Deus, descubra o propósito. Descubra a vontade de Deus. Eu devia ter colocado, descubra a vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade para você com relação à profissão. Deus tem uma vontade para você com relação a com quem você vai casar. Deus tem uma vontade para você com relação aos seus negócios. Que decisões você deve ter. Então descubra a vontade de Deus. Eu vou mudar esse primeiro ponto. Eu esqueci o nome do rapaz que está ali. Depois, se pudesse mudar, bora aí. Descubra a vontade de Deus. Em cada área da nossa vida. Se a gente quer viver alinhado com Deus, pergunta a Ele. Ora antes de tomar decisões. Amém? A segunda coisa que eu falei foi sobre administre o tempo. Foi a semana passada. E aí eu li o Salmo 90 sobre administrar o tempo. Escrito por Moisés, homem de Deus, o Salmo 90. Lê o Salmo 90. Moisés escreveu. Então tem coisa boa. Moisés, homem de Deus, escreveu o Salmo 90. Leia. Aprenda com esse homem. E ele escreveu sobre o valor do tempo. Que o tempo passa muito rápido. Versículo 10 diz: o limite da nossa vida chega a 70 anos. Eu falei sobre isso quando a velhinha estava remando. Alguns chegam aos 70 ainda fortes. Mas quando chegam os 80 e quando chegam os 90. Aí eu perguntei a semana passada: para chegar a 70 falta quanto tempo para você? 20 anos? 25 anos? A vida passa muito rápido. Alinhe-se. O que é que você quer fazer nesses últimos tempos?
que é que você quer fazer para Deus? Como você quer ser conhecido? Administre seu tempo. Mas hoje eu quero falar sobre tome as decisões certas. Sabe, irmãos, primeiro alinhamento para eu, fazer a vontade do Senhor. Eu preciso alinhar minha vida, descobrindo a vontade dEle em cada situação da minha vida. Amém? Vai orar antes de aceitar aquele emprego. Eu conheci pessoas aqui que aquela proposta de emprego veio do Satanás. Mas aquela pessoa estava tão necessitada de dinheiro que a primeira oportunidade aceitou. Novo convertido, tinha se batizado fazia pouco tempo. Apareceu uma oportunidade de emprego. Digo, irmão, não aceite esse não. Você não vai dar tempo para Deus. Não, eu estou muito necessitado, pastora. Digo, rapaz, bota o currículo em outro lugar. Ora e jejua, Deus vai abrir portas. Deus vai fazer. Não, mas eu quero esse. Conclusão, o emprego trabalhava todos os dias. Não tinha mais como vir para o domingo. Não tinha. Não vinha para o culto da semana. Passou um mês, passou 2 meses. O cara esfriou, se desviou, adulterou. E havia uma destruição. Decisões sem perguntar a Deus. Andando por causa daquela oportunidade, daquela proposta. Não é assim. Tu queres Deus. Às vezes é uma proposta que parece boa, mas tu orou antes. Nem toda proposta vem de Deus. Quem está aqui? E o rapaz, literalmente, tomou tantas decisões erradas que está desviado até hoje. Que triste. Então, alinhe-se. Descubra a vontade de Deus em cada área. Administre seu tempo, como nós aprendemos aqui a semana passada, A gente vai prestar contas. Romanos 14, 10 e 12. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E como está gastando tempo. Mas hoje eu quero falar sobre tomar decisões. Então, Efésios capítulo 14 ao 17, irmãos. Nós vamos dar uma estudadinha. Coloque aí. Sobre tomar decisões. Ponto 3. Tome decisões certas. Coloque aí Efésios capítulo 5, 14 ao 17. Escrito por Paulo. Essa carta à igreja lá em Éfeso, chamada os Efésios, O que Paulo diz para aquela igreja que fala tanto conosco hoje, no século 21? Desperta, ó tu que dormes. Dá uma sacudida no teu irmão assim e diz: acorda, meu irmão, acorda. Fale para ele, não deixe ele dormir não. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ó o versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Fale para o seu irmão, tenha cuidado com a maneira como você está vivendo. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Ó, verso 16. Remindo o tempo. Remindo o tempo. E outra versão diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E o verso 17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato. Vai orar e procure saber a vontade do Senhor para essa decisão. Vai orar. Alinhe-se com o que o Senhor escreveu sobre você. Salmo 139, 16. O que tu queres que eu faça nessa situação? É a tua vontade, Senhor, que eu faça esse curso? Que eu tenha essa empresa, que eu feche essa empresa, que eu me mude de cidade, que eu mude de igreja, que eu mude de célula? É a tua vontade? As nossas escolhas, elas fazem muita diferença. Nós temos que orar antes. Além de orar, irmãos, o Espírito Santo vai falar contigo, mas a gente às vezes não ouve. Aí Deus usa quem? Seus líderes. Deus usa o seu discipulador para te dar um conselho. Não, isso aí não é de Deus não. Aí Deus usa um amigo teu, Deus usa os teus pais, Deus usa a liderança para falar contigo. Sinceramente,
Eu não concordo, eu tenho um livre-arbítrio, é verdade. Então você que não ouve conselhos e quer andar na sua vontade, ande. É sua escolha. Mas cada escolha traz muitas consequências. Ou consequências daquela escolha boas, e você tem uma colheita abençoada, ou consequências muito dolorosas. E para completar, muita perda de tempo. Porque decisões erradas roubam nosso tempo. E tempo é muito precioso, irmãos. Tempo é muito precioso. Eu vou até ler para vocês uma reflexão sobre o tempo, para você ver como o tempo é muito precioso. Eu tinha separado aqui para deixa eu ver se eu acho aqui. Sobre o tempo. Achei aqui. O valor do tempo. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que foi reprovado, que não passou nas provas. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro, se um mês faz ou não diferença. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal, quando as coisas não acontecem, quando ele está com o material lá editado. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Que demora. Quem está apaixonado, né? Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o trem, ou perdeu o avião, ou perdeu o ônibus, por causa de um minuto. Gente, já aconteceu comigo com o Marcos, a gente perdeu o voo. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente por um triz. Aquele segundo livrou da morte. Para entender o valor de aquele dia assim, milissegundo, pergunte a uma pessoa que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas por causa de um milésimo de segundo, minha gente. Não ganhou o ouro. Essa pessoa valoriza tempo. E você? Está vivendo, fazendo o quê com a sua vida? Com o tempo que Deus te deu? Apegado às mazelas, à ruindade, às coisas do passado, perdendo tantos anos. Quantos discípulos você tem? Está envolvido na obra de Deus? Porque Jesus disse, ide fazer discípulos. É uma obrigação fazer discípulos. É uma obrigação. Não é para agradar a mim, não é para agradar a Marcos. Pregar o evangelho e ensinar as escrituras é uma obrigação. Jesus deu uma ordem: ide e façam discípulos. Ensine tudo que eu vos ordenei. Como você vai ensinar uma pessoa se você não lê a Bíblia? Então está na hora de lermos a Bíblia. Pode pedir até Marcos que se não tiver hoje, a partir de quarta, a gente entregue um plano de leitura. Eu mandei lá para os supervisores um plano que eu tenho aqui na minha Bíblia há muitos anos. Eu sigo esse plano, viu, irmãos? E eu mandei para os supervisores. Eu não sei se eles passaram por setores, mas eu mandei para a minha célula. É um plano de leitura de 3 meses da Bíblia. Você pode ler a Bíblia toda 4 vezes no ano, se você ler 13 capítulos por dia. Eu me desafiei um ano atrás, um tempo atrás, eu li quase 4 vezes. Hoje eu não leio assim, né? 13 capítulos corridos. Mas você pode ler 7 capítulos da Bíblia e você vai ler em 6 meses. Você pode ler 4 capítulos da Bíblia e ler a Bíblia toda em um ano. Mas, irmãos, você precisa investir na sua vida espiritual, porque nós vamos prestar contas da nossa vida a Deus. E como o Marcos falou, tudo passa. Ele falou aqui no Tadel, tudo passa nas nossas vidas, só não a palavra de Deus, irmãos. Portanto, alinhe-se. E aí Paulo está muito preocupado com a maneira de viver dos irmãos. Eles estavam como que dormentes, adormecidos no comodismo e na preguiça espiritual.
deixando a vida passar. A preguiça dominou e não querem mais se esforçar pela obra de Deus. Se esforçam para ganhar dinheiro para si, mas não se esforçam para pagar o preço de servir o Senhor. E servir a Deus é um privilégio, porque nós vamos ter com recompensa eterna. Todo esforço dedicado à obra de Deus vai ter recompensa. Eita, só tem um amém aqui. Tem mais alguém que pode dizer um amém? Os seus jejuns, as suas orações, as suas supervisões nas células, os seus discipulados, a sua submissão, a sua obediência, vai ter recompensa, irmãos. Então Paulo estava muito preocupado. Por isso que ele começa em versículo 14 dizendo: desperta, sai do sono, acorde, saia dessa dormência. Você está vivendo uma vida sem propósito, desperdiçando o tempo que eu tenho te dado. Reage. Quem está aqui? Aí ele chega no versículo 15. Tenham cuidado. Bote aí o versículo 15, por favor, na tela. Pode voltar aqui o versículo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Preste atenção. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Preste atenção. Tenha cuidado. Quanto tempo você gasta com o seu celular, jogando, ou vendo as redes sociais? Observa. Está no devocional, daqui a pouco, eita, um recado. Eita, eu tenho que ver essa mensagem. No devocional, viu? E o devocional foi para as cucuias. Aí você entrou vazio e sai mais vazio. Porque tu não foi buscar Deus, tu foi te distrair. Botou a Bíblia de lado, não ficou mais lendo e haja mandar recado e ver as coisas. Meus irmãos, tempo de devocional é para Deus. Bota o celular longe de tu, então, se você não tem domínio próprio. Quem está aqui? Quanto tempo você fica nas redes sociais, ou até vendo séries? Tenha de cuidado com as distrações, porque todo quer roubar o nosso tempo, e Satanás sabe que o tempo passa e não volta. Então nós temos que valorizar o nosso tempo. Olha esse versículo, coloca aí para mim. Salmo 39:6, escrito por Davi. Eu não sei se ele conseguiu colocar para mim. Coloca aí, Salmo 39:6. É bem forte. Salmo 39:6. Esse é o Salmo 39. Não é esse Salmo 39:6, não é esse versículo. Então, é? Porque eu peguei em outra versão. Se tu puder pegar na Ara, na atualizada, coloca. Eu coloquei na atualizada que eu achei muito forte. De fato, Davi disse: o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta. Oh meu Deus, que lapada. Minha gente, quando a gente se inquieta e fica ansioso e preocupado, o Senhor diz para nós: é em vão. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Não é forte esse versículo? Salmo 39:6. Eu peguei na atualizada. Em vão se agita, amontando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Então aqui Davi chegou à conclusão que a nossa vida é muito rápida, muito passageira. E muitas vezes a gente gasta a nossa vida com coisas que não têm valor eterno. Então ele disse: olha, o homem fica inquieto e haja trabalhar para amontoar tesouros, morre e nem sabe o que vai ficar. E quando fica, às vezes nem prepara os filhos para a herança, e os filhos torram tudo. E a riqueza que aquela pessoa adquiriu com tanto esforço se acabou. Não deixou valores eternos, não deixou um legado de valores da palavra para os seus filhos. Só pensou nas coisas dessa terra. Então Davi chegou à conclusão que o ser humano passa como uma sombra. Ele em vão se inquieta, em vão se agita, fica ansioso e preocupado, e só faz trabalhar, amontoa tesouros e morre. E não sabe quem vai receber essa herança, se vai valorizar ou não.
Então nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas diárias, de como estamos administrando o nosso tempo, como estamos tomando as nossas decisões diárias. Nós perdemos muito tempo, irmãos. Eu achei muito sério isso. Olha, perdemos muito tempo quando fazemos o que não é para fazer e tomamos decisões sem perguntar a Deus. Gente, eu já vi pessoas perdendo anos da vida. Fez 5 anos de uma faculdade e não aproveita nada do que estudou. Ô criatura, e por que tu fosse para a faculdade 5 anos? Sabe por quê? Provavelmente não orou e não foi buscar a Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente começa a orar, até aquele curso que parece que não tem proveito nenhum, Deus vai ajudar você a pegar informações e utilizar na tua vida, na obra dele. Porque quando a gente ora, Deus faz remir o tempo, aquele tempo desperdiçado. Pois quando tu ora, Deus vai aproveitar alguma coisa para te abençoar, sabe? Mas uma perda de tempo é você tomar decisões sem perguntar a Deus. Depois você lê o livro de Joel. É pequenininho, mas é muito forte. O profeta Joel, no capítulo 1, fala sobre a desobediência do povo. E por causa da desobediência do povo, em não ouvir a Deus e fazer as suas próprias vontades, veio gafanhotos, 4 pragas de gafanhoto. E foi um prejuízo, não sobrou pedra sobre pedra. Quando chega no capítulo 2, Deus chama o povo. Ei, jejuem, orem, se humilhem, se consertem. Se vocês jejuarem, rasguem as suas vestes, não apenas, rasguem o coração, não apenas as vestes. Se cubram de cinza. Isso era uma atitude de humilhação. Me busca, porque se você se consertar, se você me deixar te ajustar, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. No capítulo 1 houve uma destruição muito grande, porque toda desobediência traz muita destruição e muita perda de tempo, sabe, irmão? Mas quando você ora e toma as decisões certas, Deus faz com que aquele tempo perdido na tua vida, por causa de consequências de decisões erradas, quando você se humilha e se corrige, Deus vai restituir os anos consumidos e destruídos na tua vida. Quem está aqui? Deus quer restituir esses 10 anos perdidos na tua vida, esses 20 anos, 5 anos, 2 anos, não sei. Mas se você se humilhar, Ele vai te ajudar a viver tudo que está escrito no livro dele, amém? Então a vontade de Deus é que possamos viver tudo que está escrito, mas nós precisamos deixar Deus guiar a nossa vida. Por isso que no versículo 16, coloca aqui o versículo 16, diz assim: remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí Paulo, ele vai ensinar os irmãos: olha, Deus é poderoso para trazer um resgate na tua vida, para te restaurar, para trazer de volta os sonhos perdidos e destruídos pelas tuas escolhas erradas, decisões erradas. Roubaram os teus sonhos, roubaram aquilo que eu tinha, mas se você me deixar te alinhar, se você se deixar corrigir, se você me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou restituir o tempo perdido. Quem está aqui? Então, remir o tempo tem a ver com resgatar esse tempo que foi destruído, porque o tempo não volta. Mas Deus, quando a gente se humilha, Ele abre portas de oportunidades que faz a gente viver coisas milagrosas do Senhor. Eu tenho visto mesmo na vida da pastora Jerusa e do pastor Jaziel, lá em Caruaru. Eles não tinham estudado, casaram quando eles eram jovenzinhos, 17 anos, ela já estava grávida, não pôde terminar os estudos, eles só tinham até a 8ª série.
E aí a gente conheceu a vida deles. Estava num tempo muito difícil quando nós os conhecemos. E a gente sempre animando, gente, vocês precisam terminar os estudos, tal. E aí passou uns anos, eles decidiram voltar a estudar. E eu me lembro que a pastora Jerusa foi fazer supletivo, dois meses numa sala de aula particular, foi fazer uma prova de supletivo lá em João Pessoa, e aí passou, e foi fazer o vestibular lá na Unassal, e passou para psicologia. Gente, em janeiro, ela se formou em psicologia. E no dia da colação de grau, ela estava abrindo um consultório. E o Senhor falou comigo, porque ela começou a deixar eu alinhar a vida dela. Ela começou a obedecer. E tudo que as decisões dela fizeram com ela, consequências de decisões erradas, que roubaram tantos anos, mais de 20 anos, eu estou restituindo. É possível. E tá o pastor Aziel fazendo psicologia também. Vai terminar o ano que vem. Decisões alinhadas em ouvir a Deus pode trazer restituição para você, meu irmão. Mas tu tem que deixar Deus te corrigir, porque se você continuar com essa mesma postura, você vai ficar o resto da vida sendo a mesma pessoa problemática e andando em círculos. A escolha é contigo. Deus quer mudar a tua vida, mas será que tu queres mudanças? Porque mudar é uma escolha. Então, quero te falar sobre isso. Decisões certas. Tome essa postura. Por isso que Paulo diz no verso 17: não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Pare de andar nesse caminho. Pare de ter essas posturas. Deixe-me ajudá-lo. Corrija-se. Se posicione em me buscar. Sabe, quando a gente não sabe a vontade de Deus, a gente vai orar. Mas uma das coisas que faz com que a gente descubra o que Deus quer, sabe, irmãos, com relação ao ministério, a trabalhar na casa de Deus, é quando você descobre o que você gosta. A área que você gosta, onde tem a sua paixão, que você tem prazer em servir, é ali que Deus quer te usar. Filipenses 2,13. Olha, na NVT, diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Gente, o desejo que Deus coloca no seu coração para servir com crianças, para trabalhar com adolescentes. Cláudia, a gente estava em Fortaleza numa conferência, e ela num dos intervalos ali das palavras, ela chegou para mim: pastora, estou achando que Deus quer que eu trabalhe com adolescente. Eu disse: é mesmo? É. Depois tu vai orar para André também ter esse mesmo desejo. E ela ficou esperando até Deus falar com André, para que ele também quisesse trabalhar com adolescente. Aí Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, então eles disseram: nós pastores queremos trabalhar com adolescentes. E Deus tem feito coisas maravilhosas nos nossos adolescentes, porque alguém está querendo ouvir a Deus. Você gosta de trabalhar com crianças? Querido, tem aí um ministério precisando de trabalhador. Ah, pastor, eu queria tanto ficar aí na porta, abrindo, recepcionando as pessoas. Estamos precisando de ajuda também. Ajuda para ficar nos microfones, como é que chama? Hold. Gente que esteja trabalhando aqui, né? Ali na mesa de som. Gente, o que não falta é trabalho. Mas são poucos os trabalhadores. Cadê os trabalhadores? Você é um trabalhador. Está na hora de você se levantar e começar a trabalhar. E é o próximo ponto que eu quero encerrar. O último ponto dessa palavra sobre ajuste-se. Ajuste sua vida, meu irmão. Alinhe-se ao propósito de Deus. Eu falei sobre descubra a vontade do Senhor. Eu falei sobre administra o tempo, porque a vida é muito rápido. Eu falei nesse instante sobre tomar decisões certas, porque se você toma a decisão errada, como o diabo rouba seu tempo, e tempo não volta. Mas se tu orar, Deus é capaz de fazer com que você tenha restituição para viver aquilo que você perdeu. Deus é misericordioso para te ajudar. Ele vai te dar oportunidades para você se tornar tudo aquilo que está no coração dele. Mas o último ponto é: faça alguma coisa. Saia da inércia. Faz alguma coisa na tua vida. Toma a decisão certa.
Porque o ano vai passar. Hoje é dia 9 de fevereiro. Aliste, conserte-se, ajuste-se à palavra do Senhor. E pare com a atitude errada, de preguiça, ou de rancor, ou de vento passado. Deixa Deus tocar no seu coração. Faça alguma coisa. Vá trabalhar para Deus. E eu quero terminar essa palavra lendo Eclesiastes 11, versículo 4 e versículo 6. Coloca aqui. Quem somente observa o vento nunca semeará. Eita, não vou não plantar. O tempo não está muito bom não hoje. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Olha o versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha o versículo aqui, bote aí, Eclesiastes 9, versículo 10. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, hora de trabalhar para Deus é agora. O tempo é agora. Porque se você morrer hoje, acabou o projeto, acabou o plano, acabou para tu, para tua vida, acabou para você. A hora de você trabalhar com todas as suas forças. Irmão, se você quiser cumprir a vontade de Deus, faça as coisas com excelência. Se você é um líder de célula, seja excelente como líder. Se você é discipulador, ame as pessoas. Se você trabalha com crianças, faça aulas incríveis. Se você fica na porta, seja gentil com as pessoas. Faça conforme as tuas forças. Quem está aqui? Não faça de qualquer jeito, porque Deus não promove gente negligente. Aliás, maldito aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Seja excelente. Tudo que vier à mão para tu fazer, faze-o com toda a sua força, porque a vida passa. E eu quero me apresentar diante de Deus. Deus, eu te servi em cada momento com todo o meu coração. E eu vou contar um testemunho para vocês, para encerrar essa palavra. Quando eu tive Adriel, meu primeiro filho, 3 meses eu estava na Bolívia. Na verdade eu estava em La Paz, a capital. E a Adriel tinha 3 meses. E Marcos se esforçou tanto para me levar. Era uma equipe de missionários, pequenininha. E a gente foi pregar o evangelho lá em La Paz. Quando nós chegamos lá, La Paz é uma cidade muito alta. Só que a gente primeiro ficamos na cidade alta, depois pegamos o ônibus e descemos. Um lugar belíssimo, muito frio. Chegamos lá na casa de um missionário. O Marcos, ele conseguiu um lugar para nós. Estava lá os missionários. Eu me senti péssima. A gente foi comer, eu me senti muito péssima. E vomitei. E fui lá me recuperar. E Marcos disse, nós vamos evangelizar. Mas estava muito frio. E Adriel era muito pequenininho, 3 meses. E Marcos disse, tu fica aqui, que a gente vai evangelizar. Lá eram umas janelas bem grandes de vidro. E eles desceram para evangelizar. E eu não podia, porque eu estava com um bebê. E aí eu comecei a orar. Senhor, porque o Senhor me trouxe. O Senhor foi prejuízo comigo. Marcos, ele se esforçou para me trazer com o Adriel. Eu estou aqui e eu não posso pregar o evangelho porque está muito frio, a cidade é muito fria. Aí o Espírito Santo falou para mim, ei, você não pode pregar, porque hoje você está com limite. Seu bebê está muito pequenininho. Mas Cristiane, você pode me servir orando. Ore por eles que eles estão evangelizando. Eu comecei a chorar. E o Senhor falou comigo, olha Cristiane, você vai ter muitas fases na sua vida. Hoje você tem um limite que é ser mãe. Mas tem pessoas que elas são mãe, elas trabalham o dia todo no comércio. Algumas fazem faculdade, não tem empregada. Olha Cristiane, cada fase da sua vida, mesmo que você se sinta limitada com algumas coisas, me dê sempre o melhor. Quem está aqui?
me dê sempre o melhor. E o Espírito Santo falou para mim: olhe Paulo, ele viveu para mim, me dando sempre o melhor. Ele era excelente para mim, Cristiane. Ele não teve momentos na vida dele que ele ficou limitado. Ele foi preso, ficou num calabouço. Ele não podia mais pregar o evangelho. Mas sabe de uma coisa? Nunca ele foi um homem preso. Porque lá na cadeia, lá na prisão, lá no calabouço, ele orava pelos irmãos. E lá na época da prisão, ele escreveu cartas profundas para a igreja, que hoje você tem acesso ao Novo Testamento. Porque aquele homem, ele não se importava se ele estava preso fisicamente, se ele estava com algum limite, ele sempre me dava o melhor. A minha pergunta é: você está dando o melhor? Quais são os seus limites? Criança pequena? Eu nunca deixei os meus filhos ser uma desculpa para a minha negligência em servir a Deus. Nunca botei preguiça, nem negligência, culpa nos meus filhos. Os meus filhos sempre estiveram comigo servindo a Deus. Eu consagrei meus filhos com 8 dias de cesáreo. Não estou dizendo que você tem que ser como eu, mas estou te dizendo que a gente tem que parar de dar desculpas pela nossa negligência. Nós precisamos ter pessoas que dão sempre o melhor ao Senhor. Faça alguma coisa, se envolva na obra de Deus, trabalhe em um dos ministérios da igreja. E se não tem um ministério ainda, vai surgir, porque tu és a pessoa que Deus escolheu para começar um novo ministério. Os ministérios surgem quando alguém é um trabalhador e diz: eis-me aqui, Jesus, eu vou servir nessa área, conte comigo. E eu vou orar por você. Fique em pé, faça alguma coisa da sua vida, tome a decisão correta, saia desse lugar de apatia. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, quero colocar as nossas vidas. Feche os seus olhos. Tudo que você fizer, meu irmão, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em Eclesiastes 9:10, quem escreveu foi Salomão. Mas em Colossenses, quem escreveu foi Paulo. E ele diz: tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para os homens, certo de que você vai receber a recompensa da herança. É a Cristo Jesus que está servindo. Tu não está servindo a mim. Você não está fazendo um favor a mim, nem a Marcos, porque eu e você somos servos de Cristo. Servir a Deus é um privilégio. Deus colocou sonhos dentro de ti. Talvez suas decisões erradas em não orar antes e não perguntar a Deus. Talvez você tenha tido um coração endurecido por causa das feridas, por causa das frustrações, das dores. Está na hora de você se libertar e perdoar os ofensores. Está na hora de você se levantar e dizer: eu quero me alinhar a Deus. Me alinhe, eu quero corresponder. Eu não quero viver uma vida aquém. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, depois que você morrer, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora é o tempo da sua vida para Jesus. Agora é o tempo de você dar o seu melhor para Ele. E Paulo aprendeu isso. Por isso que ele não vivia à toa. Uma coisa eu faço, uma coisa eu faço da minha vida, disse Paulo em Filipenses 3. É deixando as coisas velhas para trás, é deixando o meu passado, é deixando tudo que tenta me prender. Eu quero deixar e eu prossigo para o alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a vontade dele para a minha vida. E eu quero orar por você encerrando esse culto. Eu quero orar por um recomeço na sua vida, por uma tomada de decisão, para que você saia dessa apatia e se envolva na obra de Deus. Estamos precisando de trabalhadores.
Cheia na mamamás. Se for possível, levante suas mãos e entregue a sua vida a Jesus de novo. Entrega de novo ao Senhor as tuas forças, os teus dias. Faça de Jesus a sua prioridade. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero me gastar por ti, Jesus. Eu me deixarei gastar, porque vale a pena, 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 vale a pena. Cheia na mamamás. Chocatalabás. Comece a orar. É Ele. Eu não sei nem se consegue cantar essa música, mas eu gostaria que cantasse a Ele. E é por Ele que eu vou gastar.